voltando aqui com nossa terceira aula. Aos pouquinhos a gente vai chegando firme e forte, certo? Essa semana me atrasei um pouquinho por causa dos corre-corres, né? Mas estamos aqui. Vai ter semana da gente compensar para poder ver se a gente termina dentro desse mês. Hoje nós vamos dar prosseguimento e a gente vai aprender a fazer transformações de um modelo de número para outro modelo de número. Porque vamos supor que você encontre lá num teste ou concurso alguma coisa assim, ó, 2/3 mais 0,5 menos 2 inteiros e 1 meio, qualquer coisa desse tipo. Como a gente, na nossa sequência, nós vamos operar a fração, mas a fração ordinária, que é esse modelo A sobre B, ela pode vir todo mundo com fração ordinária, mas pode vir misturado. Então a gente só resolve se a gente transformar o modelo decimal para o modelo ordinário. O modelo de dízima, de número misto para o modelo ordinário, para a gente poder aplicar, né, tirar o MMC e prosseguir. Então, antes da gente entrar na soma, multiplicação e divisão de fração, aí vamos falar sobre essa questão, certo? Então, observe, sempre que você tiver um número decimal, como é que a gente transforma esse número decimal para o modelo ordinário? Você escreve o número todo, como está aí, sem a vírgula, e compensa. Se tem um decimal, é porque você lê décimo, então você divide por 10, certo? Então eu tenho aqui, como esse zero na frente, a vírgula supostamente passou para aqui, então ficou 3 décimos, então esse zero daqui passa a ser desconsiderado que ele está na frente de número inteiro, certo? Este daqui, eu escrevo o número todo, 132, só que agora eu tenho décimo e centésimo, então é 132 sobre 100, que é a mesma coisa de 1,32. Então lembre que na primeira aula, se eu fosse dividir um número por 100, eu corria 2 casas para a esquerda, vinha daqui a 1, 2, volta a ser o que era antes, certo? Só muda o formato, na verdade. Então aqui é a mesma coisa, eu tenho 0,003, só que eu tenho décimo, centésimo, milésimo, eu tenho, décimo, centésimo, milésimo. Ou seja, se eu tenho um decimal é 10, se eu tenho 2 é 100, se eu tenho 3 é 1000, se eu tenho 4 é 10.000 e assim sucessivamente, certo? Só que, esse zero perde o valor, porque matematicamente o que a gente está fazendo é o seguinte, quando eu pego um número, tirou a vírgula, na verdade ele saiu da frente e veio para trás, ele foi multiplicado por 10, então para não alterar eu divido por 10. Quando eu tenho esse número aqui, se eu tiro a vírgula, é porque a vírgula caminhou 2 casas, eu multipliquei por 100. Para compensar, eu divido por 100. Aí você muda a forma sem alterar o valor, certo? A mesma coisa aqui, esse zero perde o valor. Então, agora aqui eu tenho 0, 0, 4, 3, 2. Só que é como se ocorresse 1, 2, 3, 4 para que o número fique inteiro. A vírgula vem para aqui. Então, se eu corri 4 casas, eu multipliquei por 10.000. 10, 100, 1000, 10.000. Aquilo que a gente viu na primeira aula. Então, corri 4 casas. Então, esse zero perde o valor porque o número ficou inteiro. Então, eu multipliquei por 10.000 em cima e dividi por 10.000 embaixo. Se você multiplica e divide, você muda a forma, mas não altera o valor, certo? Então, qualquer número decimal que você queira transformar para a forma ordinária, ordinária significa A sobre B, é muito fácil, mas a gente tem que saber isso na ponta da língua, que é o básico ainda. Quando eu tenho um número misto, né? O número misto, ele traz o número inteiro. Lembre que você tem que botar o número na divisão, porque se você fizer assim, 5, 3 e 4, dá a impressão que o 5 está multiplicando só o 3, certo? É diferente de você ter assim, 5 vezes 3, ou 5, aí há um símbolo, 5 inteiro, como está aqui, 2 inteiros e 1 meio, que corresponde a 2,5, certo? Só que esse meio daqui, 1 sobre 2, é o 0,5, que somado com 2 fica 2,5, na verdade, mostrado na forma ordinária. Então, para a gente voltar à forma de fração normal, que a gente chama de fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador.
Então esses pequenos detalhes teóricos tem na apostila, vocês podem ir lendo, né, para a gente aqui ser prático, porque é fácil vocês fazerem a leitura e algumas coisas eu estou saltando justamente porque o tempo é curto, mas não é problema nenhum, você vai ver lá, vai ter os tipos de fração, simplificação de fração, vai ter tudo isso aí de forma muito clara na apostila. Então o que é que a gente faz? É só multiplicar esse vezes esse, adicionar a esse e colocar em cima. Então 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, e esse de baixo permanece. Então, com esse guia daí, você faz qualquer um. 2 inteiros e 1 meio equivale a 5 sobre 2, que é 2,5, certo? Se eu for prosseguir dividir 5 por 2, eu vou ter 2,5. Esse 2 daqui é esse, e o meio é 1 sobre 2, que é meio, mostrado de outra forma, certo? Então, em todos você vai fazer isso, multiplicar e adicionar e jogar. Então, 4 vezes 5, 20... mais 3, 23, e o 4 de baixo repete. Aqui, 5 vezes 10, 50, mais 1, 51, dividido por 5. Então, toda vez que vier numa expressão, os números misturados, a gente tem que transformar todos para o mesmo modelo para operar. Ou todo mundo é decimal, que você já aprendeu a somar, multiplicar e dividir, ou todo mundo é fração ordinária, que aí você vai aprender na sequência, né? Mas a gente não faz operação direta com misto, porque na verdade você tem que transformar na fração ordinária para entrar no processo de operações com fração. Esse daí é muito simples, mas você pode ter uma situação aqui também, que eu vou dar como exemplo. Por exemplo, se você encontrasse lá numa resposta x igual a 5 sobre 2, a tendência é você dividir, que é igual a 2,5. Então poderia estar essa resposta é correta, essa resposta é correta, mas você poderia estar lá no ABCDE em forma de número misto, certo? Então como é que eu faria na verdade, que é simples também? Se você encontrou 5 sobre 2, se você vai dividir 5 por 2, dá 2, 2 vezes 2, 4 para 5, 1, né? Então qual é a diferença da sua decisão a partir daí? Se eu quero trabalhar com decimal, eu boto vírgula, porque a parte inteira acabou, e dou um zero. 10 por 2 dá 5, 2,5. Se você quer obter a resposta com decimal. Mas se você não quer obter a resposta com decimal, você quer parar, você vai dizer assim, 5 dividido por 2 dá 2, e sobra 1 para dividir para 2, sobra 1 para dividir para os dois. Ou seja, em vez de você prosseguir para encontrar o vírgula 5, que é a mesma coisa do meio, você não divide, você representa, entendeu? Então, isso aí já seria a transformação de uma fração imprópria para número misto, certo? Está aí na apostila também. Então, a mesma coisa, se eu pegar aqui 23 por 4, 23 dividido por 4, aí você faz 23 por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20 para 23, 3. Bom, acabou a conta, sobrou 3. Essas 3 laranjas para dividir para 4 pessoas vai dar vírgula alguma coisa. Mas se meu objetivo não é representar em decimal, aí eu paro a conta e digo que 23 dividido por 4 dá 5, dá 5. E sobra 3 para dividir por 4, aí eu represento, sobra 3 para dividir por 4, quer dizer, em vez de você dividir, você pega e representa, certo? Então é muito simples também você fazer esse jogo, ter essa necessidade dessa informação. Eu vou apagar essa parte daqui, porque nós vamos para outra forma de número, que é a dízima, certo? Então quando você tem aqui, lá está muito apertado, então eu vou trazer para aqui, 3.1 dízima periódica ódica simples. É interessante, por exemplo, se eu pegar um número aqui, como está lá, 0,33, então você fez uma conta lá qualquer e deu resultado 0,33. Então observe, se eu tenho 0,3 puro, a conta encerrou, eu vou ter 3 décimos, né? Se eu tenho um 0,33,
vai dar 33, como a gente aprendeu antes, centésimo. E assim por diante, 0,33, eu vou ter 333 milésimos. Agora, no caso da dízima, você tem infinitos números, não para nunca. Então, você não tem como escrever essa quantidade de 3 e depois um seguido de um infinito zero. Então, o procedimento da transformação, assim, décimo, centésimo, milésimo, é para decimal comum, decimal exato. Você fez uma conta, deu exato aquilo. Mas quando você está dividindo um número, por exemplo, se eu vou dividir 1 por 3, né? Aí a gente diz assim, 1 não pode ir por 3, uma laranja para 3 pessoas, não chega a 1, por isso que é 0, a parte inteira é 0. Aí você doa um 0 para prosseguir. 10 por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Quer prosseguir, você doa 0. 10 por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Ou seja, não vai acabar nunca. Então, aí não é um decimal comum. Então, quando eu estou diante disso, aí eu vou dizer, como é que eu encontro esta conta que gerou esse número? É o que a gente chama de geratriz. Geratriz é o número, a conta que gerou. Mas como é que eu faço? É simples. Você está na apostila aí, Por que é dízima? Por que é simples? Porque todo mundo que está envolvido está se repetindo. Que a gente chama, cada repetição dessa a gente chama de período, né? Logicamente todo mundo está acompanhando a apostila, é período. Então período é um elemento que se repete, porque isso aqui tudo chama parte que se repete, certo? A parte que se repete. Então, na dízima simples, só tem a parte que se repete. E vocês vão ver logo a seguir a dízima composta, né? Que a gente está trazendo para cá. Aí você tem aqui uma parte que não se repete e a outra que se repete. Essa é a diferença entre a dízima simples e a dízima composta. Na dízima simples, como é fácil. Você coloca para numerador o período, ou seja, um representante do período. E para denominador, você coloca tantos noves quantos algarismos tenha nesse período. Ou seja, se eu pego ali um outro exemplo, como eu botei ali, 0, 41, 41, tá repetindo. Então eu vou pegar o período para numerador, 41, e 29, porque o período é representado por 2 algarismos. E assim sucessivamente. Se eu tivesse 421, eu ia botar 421, 999. Então, se você for fazer essa conta, você vai ver que vai dar essa repetição. Uma hora dá 4, outra hora dá 1. Uma hora dá 4 e não para nunca, certo? Então, o mecanismo é muito simples, é só decorar. Tem a justificativa, né? Assim, como é que matematicamente encontrou esses números? Tem uma lógica matemática para poder. Isso aí eu estou dando a vocês o macete já pronto. Olha, para o período, coloca para o numerador o período, para o denominador, tantos noves quantas casas tenham no período. Mas eu vou passar por cima dessa explicação, mas qualquer aluno que queira no nosso grupo, né, dizer assim, professor, eu tenho curiosidade, mas por quê? Porque existe matematicamente uma situação, né, que justifica isso aí, certo? Que vai justificar isso que a gente está aprendendo de forma simples e rápida e decorada. Na letra C, estou envolvendo aqui um exemplo como está ali, um exemplo que tem parte inteira, 3, 4, 4, 4, 4, reticência, não muda nada, a dízima, ela tem a ver com o que está se repetindo, certo? Então está se repetindo, o 4, certo? E só tem se repetindo um algarismo, então um 9. Se tivesse repetindo 42, 42, 42, seria 42 sobre 99. O que entra mais é que aqui é como se fosse um número misto. Você tem a parte inteira e a parte fracionária. Então você apenas guarda a parte inteira. Você julga a dízima e a parte inteira fica guardada. Então toda vez que tiver parte inteira, você vai estar diante de um número misto. Mas aí você já sabe prosseguir, que a gente já viu ali, que é esse vezes esse, mais esse, né? Então, 9 vezes 4, 9 vezes 3, 27, mais 4, 31.
e conserva esse 9. Então, se você for dividir 31 por 9, vai dar 3. Na hora que você for prosseguir, você vai dar um resto e prossegue. 4. Vai um resto e prossegue. 4. Vai estar sempre dando 4. Só é você testar e você vai verificar que a coisa é bem simples, certo? Outra coisa que vocês têm aí também é a forma de representação. Eu podia chegar aqui e dizer, ó, 0,3 e colocar 3 dentro de um parêntese. Não, isso significa que o 3 está se repetindo. É outra forma de mostrar que é a mesma coisa. Essa é a mais comum, mas pode ser assim. Ainda podia ser assim, ó, 0,3, ó, com tracinho em cima. Que aí você está dizendo que o 3 está se repetindo. A mesma coisa aqui, seria 0,41 entre parênteses e o 41, ou 0,41 com tracinho em cima. Então a apostila está bem clara, essa forma de linguagem. Então notou que é dízima periódica simples. Então dízima é o decimal que tem uma repetição indefinida, ou seja, infinita, né? Esse é um resto prossegue, não para nunca. Então vamos agora finalizar essa informação básica aqui com a dízima periódica composta. Dízima periódica composta. Pronto, não considere essa parte daqui porque ficou muito apertada e eu estou trazendo para cá, mas aproveitando os exemplos que eu tinha iniciado. Então um exemplo bem simples aqui, ó, 0,3222 reticência. Então, o que é que eu tenho aqui? Do mesmo jeito da linguagem, eu poderia ter 0,2, 0,3, 2 só com tracinho em cima. Então o tracinho em cima indica que aquele número está se repetindo, certo? Ou 0,3, 2 entre parênteses, é o 2 que está se repetindo, a mesma coisa. Mas o que é que nós temos aqui, ó? Os cuidados que tem, que está escritozinho aí. Quando ela é composta, você tem aqui, ó, uma parte que não se repete, vou chamar de PNP, parte que não se repete, e uma parte que se repete, né, que é o período, do período. Então o que é que nós temos aqui? Aí você vai colocar, isso aí vai ter que ser fixado, né? A gente grava uma vez, faz 2 vezes, fica fácil. Porque você tem que pegar a parte que não se repete, 3, que foi identificada, seguida da que se repete, 2, você forma um número, certo? Então, a parte que não se repete, seguida que se repete, dessa combinação você subtrai a parte que não se repete, ou seja, 3. Então, é esse com esse, formando um número menos esse. Então, esse com esse menos esse. Você gravando isso aí, fica fácil. Então, é parte que não se repete, seguido do período, menos a parte que não se repete, certo? Que não se repete, parte não se repete, parte não periódica no caso, né? Parte não periódica. Agora, a quantidade de 9 tem a ver sempre com a quantidade de algarismo que está se repetindo. Então, quem está se repetindo é o 2, então apenas o 9, igual a anterior, certo? Só que nós temos a mais agora, esses 9 vão ser acompanhados de zeros, conforme a quantidade de algarismo da parte que não se repete. Como só tem um algarismo, então eu tenho aqui um 0, ou seja, esse 9 está associado ao 2, porque só tem um algarismo, e esse 0 está associado à parte da frente, que é o 3, certo? Então vamos lá com mais exemplos, nada melhor do que exemplos. Se você tivesse assim, 32, agora 41, ó, reticência. Então, qual é a geratriz dessa dízima? Geratriz é a fração que gerou, é a fração que quando você dividir vai gerar. Outra coisa, voltando aqui, ó, que quando você faz isso, você verifique que pode simplificar, que a gente vai ver adiante, mas é uma simplificação simples, certo? Você pode dividir por 3 que dá 1, dividir por 3 que dá 3. Então 3 dividido por 9 é a mesma coisa de 1/3, certo? Se fazendo a continha você vai ver. Mas nosso objetivo aqui é a transformação que mais interessa. Voltando para aqui, que a gente montou, certo? Depois que você montou, você vai fazer sua conta, mas vou deixar para fazer as 2 contas de vez, que o negócio é fixar o movimento, ó. Parte que não se repete, seguido da que se repete.
Aqui é o período, que é a parte que se repete, e aqui é a parte que não se repete, que é PNP, parte não periódica, né? Que não se repete. Então é simplesmente você seguir, ó, esse com esse menos esse. Então, ó, 32 com 41 forma um número, ó, forma 3.000 e tanto. Dessa combinação você tira um 32, certo? É só fazer conta agora, não tem problema nenhum. Agora, para denominador, eu vou botar 2 noves, porque a parte periódica, ó, o 9 tem a ver com a parte que se repete. Então, como tem 2 algarismos se repetindo, então 2 noves. E parte que não se repete, parte não periódica, tem a ver com 0. Como eu tenho 2 aqui, ó, 2 números, então 2 zeros. Então, o 9 casa com a quantidade de algarismo do período, do que se repete. E os zeros casa com a quantidade de algarismo da parte que não se repete, certo? Isso aí é só fazer conta. 32 menos 3 dá 29 sobre 90. Pronto. Aí a gente sabe, se for dividir 29 sobre 90, vai dar isso aí. 29 por 90 não pode, 0, aí bota um 0, 290 por 90 dá 3. Aí vai dando esse resultado, você vai encontrar. Então, essa é a geratriz do que a gente está fazendo, certo? Como essa daqui é só conta, aí eu não vou nem fazer, vou deixar em aberto, todo mundo sabe fazer essas contas aí. E vou dar mais um exemplo para que a gente feche. Por exemplo, se eu tiver aqui 2 inteiros, 2,333, ó, o que é que eu identifico aqui? Primeiro, nós já vimos que quando tem parte inteira, ela não entra nas contas, ela entra aqui um número misto, parte inteira e parte decimal, entra o 2 logo aqui, é esse 2 daqui. Agora eu vou olhar a parte da minha dízima. Na parte da minha dízima, eu tenho uma parte que não se repete e outra que está se repetindo. Então aqui é parte não periódica e aqui é o período. Então você vai casar a mesma coisa que você viu nos outros, ó. 2 seguido do 3, né? 2 seguido do 3 menos o 2, esse não se repete com o que se repete, menos o que não se repete. Esse com esse menos esse, sempre. E para baixo, um 9 só, porque só tem um algarismo se repetindo. E um 0 só, porque na parte que não se repete, só tem um algarismo também. Então, no que eu montei essa conta, é só ir embora na conta, né? Primeiro eu tenho que fazer essa conta daqui, ó. Então, eu mantenho 2, 23 menos 2, 19, mantenho 90. Cheguei a uma reta final aí, quer dizer, a dízima, a matada é só daqui para aqui, o resto é conta normal, certo? Aí nós temos aqui para fazer essa conta, né? Muito simples, que nós vimos antes. Esse vezes esse, mais esse, número misto, né? 90 vezes 2, 180. 180 com 19, 199 e conservo debaixo 90. Então essa é a minha geratriz. Todo mundo que for dividir aí em casa, aí vai ver, fazendo a conta, 199 por 90 dá 2. Aí sobra tanto. Aí quando você vai ver, a conta acaba e parte inteira, você vai botar vírgula e prossegue com 0, como a gente já viu aqui nas aulas anteriores. Então aí nós temos essa parte de transformações, né? E a gente vai dar só uma paradinha para limpar o quadro. Pronto, galera, prosseguindo. Como nosso objetivo é somar fração, multiplicar fração e divisão com fração, você vê que na apostila aí tem tipo de fração, simplificação, mas são muitas coisas simples, né? Que dá para na leitura a gente pegar. Então a gente vai ficar no miolo, que é a coisa da soma de fração, sobretudo. Bom, mas para a gente somar duas frações, somar significa adicionar ou subtrair. A gente tem que tirar sempre, ó, o MMC, múltiplo comum, mínimo múltiplo comum, colocar aqui e sair dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. Aí a gente vem aquela coisa do lembrete do MMC, ou seja, qual é o menor número que pode ser dividido por 3 e 6 ao mesmo tempo, certo? Ou seja, aí vocês vão fazendo uma continha como lembrete, lembra aqui fora? Vamos supor que você não sabe, ó, lembre como é que a gente encontra
né, um número que pode ser, na verdade, se você botar qualquer número que pode ser dividido por 3 e por 6, serve, mas de preferência é o menor para que as contas não cresçam, certo? Por exemplo, se eu botar aqui 6, serve, porque 6 é múltiplo de 3 e é múltiplo dele mesmo, então 6 pode por 3 e por 6, mas se eu botasse o 12, 12 pode por 3 e 12 pode por 6, se eu botasse o 18, ó, o 18 por 3 pode, 18 por 3 pode, a conta dá exata. Qualquer número que eu bote aqui, que seja múltiplo dos dois, múltiplo quer dizer que pode ser dividido por ele, se chama múltiplo comum. Mas de preferência, a gente colocar o mínimo múltiplo comum, para não ficar fazendo contas grandes e tal. Então, lógico, mas se você esquecer de tirar o MBC em determinada circunstância, o produto é garantido, ó, 3 vezes 6, 18, 5 vezes 3, 15, já é um múltiplo, o produto dos dois é múltiplo, já é garantido, certo? Pode ser usado, mas eu falo 3 vezes 6, 18, pô, mas eu sei que 12 também serve, porque 12 é múltiplo, é menor, mas eu sei também que o 6 também serve, que o 6 é múltiplo do 6, é múltiplo dos 3, então se eu trabalho com 6, é muito mais viável para minhas contas, certo? Porque o que eu tenho que fazer é, ó, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Você faz isso em todas as frações e coloca aqui, ó, 6 por 3 dá 2, 2 vezes 2, 4, segue mais, 6 por 6, mesma coisa, certo? 6 dividido por 6 dá 1, vezes 5, 5. Então é esse processo de soma, que é muito simples a gente fazer, e fechar 4 mais 5, 9, e aqui 6, certo? Agora interessante, como é que eu sabia que era 6, porque foi fácil, número fácil, mas como é que eu faria, ó? Só lembrando de fatoração lá do primáriozinho, certo? A gente coloca os divisores primos aqui do lado, começando por 2. Se tiver algum número que possa ser dividido por 2, eu coloco o divisor 2 aí. E faço 3 não pode por 2, eu abaixo. 6 pode por 2, que dá 3. Quem pode divide, quem não pode abaixa. Então agora eu começo tudo de novo. Tem algum número por 2? Não, mas tem por 3, então eu anoto por 3. Então 3 por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1. Quando dá 1 embaixo aqui, o MMC, mínimo múltiplo comum, é o produto, ó, é o produto desses dois fatores primos, ó, 2 vezes 3, 6. Então, garantidamente é fácil, certo? Agora chamar atenção, que ainda a apostila tem. Toda vez que você fizer o resultado de uma fração, lá no ABCDE, você não vai encontrar 9 sobre 6, porque 9 sobre 6 não está simplificado, você só encontra a resposta simplificada. E o que é simplificar? É dividir o de cima, numerador e denominador, ao mesmo tempo, pelo mesmo valor. Aí eu tenho que sair buscando aquela regrinha, tem um texto aí antes, que é regra de divisibilidade, né? Que a gente tem que memorizar. Aí eu sei que esses dois números podem ser divididos por 3, porque ele é pequeno, né? Então 9 por 3 dá 3, 6 por 3 dá 2. Ou seja, ó, o que é que eu fiz daqui para aqui? Eu dividi por 3 e dividi por 3. Quando eu divido de cima e de baixo pelo mesmo valor, o resultado não se altera. Então isso é o que a gente chama de fração irredutível. Não tenho mais como dividir o de cima e de baixo pelo mesmo valor. Então, na verdade, isso é igual a isso. Mas lá no ABCDE, você vai encontrar isso daqui, certo? Ou, se preferir, se lá no ABCDE tiver 1,5, é porque pediram para você dividir. Mas também pode ter 1 inteiro e 1,5, transformação de número misto, ó. 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. Se eu quero a resposta como decimal, eu boto vírgula e prossigo. 10 por 2 dá 5, 5 vezes 5 para 10 nada. Mas se eu quero a resposta como número misto, a conta acabou, eu tenho a parte inteira e tenho uma parte, um resto para dividir por 2, que é 1 por 2, que eu não divido, eu represento. Então isso aqui pode ser 1,5 ou 1 inteiro e 1 meio, certo? Então a gente tem que saber fazer essas transformações para lá no ABCDE não pegar a gente de surpresa, certo? Dessas transformaçõezinhas. Então vamos agora
lembrando de que você tem, ó, divisão por 2. O número é divisível por 2 quando todos os dois são pares. Por 3, quando a soma dos algarismos, dos números, formaram, eu estou revisando o que eu estou saltando na apostila, né, que tem aí para você só ler, não tem problema nenhum. Então você tem aqui, por exemplo, 2, 4, 3. Esse número não é por 2 porque não é par, mas ele é por 3 porque 2 mais 4, 6 e 3, 9. Como o somatório dos algarismos dá um múltiplo de 3, esse número eu sei que ela é divisível por 3. Porque aí eu só vou dividir, para não perder tempo, se eu tenho certeza que é, senão eu vou ficar tentando, né? Divisão por 3. Aí você tem aí, quando a gente faz simplificação, a gente só tenta por 2, por 3, por 5, por 7, por 11. Por que eu não testei por 4? Porque quem é por 4 seria por 2 duas vezes. A gente faz é por 2, depois é por 2, aí ele foi por 4. Por que eu não testei por 6? Porque quem é por 6 é quando ele é por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, se ele não passou no 2, não é par, não passou no 3, eu não vou testar o 6. Aí eu vou testar o 7. A regra do 5 aqui no caso é quando termina em 0 ou 5. Terminou em 0 ou 5, eu sei que é por também é por 5. A do 6 é quando é por 2 e 3 ao mesmo tempo. A do 7, a regra é tão complexa que não vale a pena, é preferível você dividir, porque gera muitos casos na regra do 7. Então é preferível você entender que, se precisar de saber se o número é divisível por 7, você vai fazer uma continha, certo? Para ver se o resto dá 0. Se der 0 é por 7. Não testo por 8, e nem testo por 9, e nem testo por 10. Por quê? O número é divisível por 8, quando ele é por 2, 3 vezes, né? É por 2, é por 2, é por 2, né? Então é muito simples, né? Ou quando os 3 últimos algarismos formar um número divisível por 8. Se eu tenho aqui, ó, 24, 5, 0, 0, 8. Então eu faço a conta só para os 3 últimos. Então, como 8, 0, 0, 8 é por 8, então esse número todo também é. No caso do 4 também tem a regrinha dele, é uma regrinha mais específica também, ó. Se eu tenho aqui, no caso do 4, você testa apenas os 2 últimos, para não ter que fazer a conta toda. Se os 2 últimos forem por 4, o número todo também é, aí já garante isso aí, certo? Por 9 é quando ele é por 3 duas vezes. Ele é por 3, ele é por 3, ele é por 9. Por 10 é o mais simples, é quando termina em 0, certo? Ele é por 10. E por 11 tem uma regrinha boba aí, que é bom que ela é um pouquinho mais comprida, né? Aí vocês verifiquem essa regrinha, porque se acontecer uma necessidade de você simplificar e o número é por 11, aí tem que ter muito cuidado para não vacilar, certo? Então, aí nos exercícios que a gente vai botar essa semana, eu vou botar um pouco dessas pegadinhas para poder a gente ir tirando essa questão da dúvida. Mas como o momento agora é de mostrar a operação em si, então eu vou me conter nisso aí. Quando você tem um número inteiro, lembre que, ó, é como se tivesse 1 no denominador. Então eu vou tirar o MMC entre 5, 3 e 1. E o MMC entre 5 e 3, ó, como não tem ninguém por 2, mas tem por 3. 3 por 3 dá 1. Abaixo 5 porque não pode por 3. Agora não tem por 2 nem por 3, mas tem por 5. 5 por 5 dá 1, abaixo 1. Quando dá 1 na sequência, o produto 3 vezes 5, 15, é o mínimo múltiplo comum do 2. O 15 é múltiplo do 5, o 15 é múltiplo do 3 e é o menor. Porque existe 30, por exemplo, que é múltiplo de 5 e múltiplo de 3. Existem vários outros, 45, 60, aí a coisa vai até infinito. Mas o menor de todos, que eu quero ter menos trabalho, é o 15, certo? Que coincide com a multiplicação entre eles, porque eles são primos entre si. Números primos entre si são aqueles que não têm divisor comum, vocês vão ver na apostila. Se ele não tem divisor comum, aí ele já sabe que o produto coincide, certo? Então, números pequenos, se você quiser usar produto, como aqui, ó, 3 vezes 6, 18, poderia trabalhar com 18. Mas só que as contas iam dar maiores, você ia ter que simplificar mais para chegar no mesmo valor. Então aqui, ó, como nós já sabemos, esse dividido por esse, 15 por 5 dá 3 vezes 2, 6, segue menos. 15 por 3 dá 5 vezes 4, 20, prossegue mais.
15 por 1, por isso que todo número inteiro em fração, você deve acrescentar o 1 embaixo para poder lembrar desse detalhe. Você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então 15 por 1 dá 15, vezes 2, 30. Pronto, agora é só fazer a conta. Repete o de baixo. E aqui eu tenho 6 menos 20 mais 30. Lembra que na aula passada a gente fez números relativos, certo? Mas seja sabido, em vez de você pegar um menor com esse daqui, ó, isso aqui, 6 menos 20, daria menos 14, né? Subtraindo do outro, dá o sinal do maior em valor absoluto. Aí ficava menos 14 mais 30. Mas você pode também, quando você tem muitos números, você junta todos os positivos, separa dos negativos. Então, eu tenho aqui um total de 36 positivo e negativo 20. É como se eu tivesse 36 menos 20. Certo? Então a ordem das parcelas não altera o total. Então você podia imaginar o 30 com 6, 36 menos 20, arruma dessa forma, para não ficar ligado no sinal e errar. Então 36 menos 20 dá 16, certo? Então tá aí como foi resolvido. Por último aqui de soma, nós temos uma mistura. Nessa mistura, como não tem espaço para lá, aí eu vou fazer para baixo. Eu faço o seguinte, eu mantenho o 4/3, porque o meu objetivo é transformar todo mundo para esse modelo. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Eu tenho 5 meio. Aqui eu tenho um número decimal comum. Como é que eu transformo? 0,3 é 3 décimo, que nós vimos antes. Mas, aqui eu tenho a dízima simples, né? Que aqui eu tenho a parte que se repete, vem para numerador, e aqui não, seguido de tantos noves quantos algarismos estejam se repetindo. Então 1/9 foi aquilo que a gente viu nesse instante, certo? Então eu transformei todo mundo, agora eu posso tirar o meu MMC, certo? Ou seja, em vez de eu botar para lá, eu vou trazer para aqui, ó. Então qual é o mínimo múltiplo comum entre, qual é o número que pode ser dividido por 3, 2, 10 e 9 ao mesmo tempo? Vamos tentar fazer aqui, ó. Quem tem prática, ele, na cabeça, ele vai olhar assim, já sei qual é, e tal. Mas aí eu começo a dividir por 2, porque tem dois números pares, o 3 e o abaixo, 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5, o 9 e o abaixo. Agora não tem mais por 2, tem por 3. 3 por 3 dá 1, abaixo 1, abaixo 5, porque 5 não é por 3, mas 9 por 3 dá 3. Ainda tem 3, aí eu boto 3, 3 por 3 dá 1, abaixo 5, porque não pode por 3, e o 1 eu sempre abaixo. Agora só tem por 5. 5 por 5 dá 1, né? E os outros 1 eu abaixo. Então, o produto é o mínimo múltiplo comum. Esse número vai ser múltiplo de todos esses. Pode ser dividido por todos esses e é o menor. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, que dá 90. Então, eu vou colocar o 90... E vou fazer, 90 dividido por 3 dá 30, vezes 4, 120. Mais 90 dividido por 2 dá 45. 45 vezes 5 dá 225. Né? Se tiver algum erro aí, digo, que aí é só questão de conta. 90 dividido por 10 dá 9, vezes 3, 27. Mais 90 dividido por 9 dá 10, vezes 1, 10. Pronto. O que é que eu vou fazer aqui? Fechar meu 90 e fazer minha conta. Que eu vou deixar que vocês mesmo façam, porque aí é 120 com 225 dá 345, 355 menos 27. Eu somo os positivos, subtraio o total de negativo. Total de positivo, total de negativo e faço minha conta. Então aqui dá 7 para 15, 8, vai 1, 3 para 5, 2, não vai nada, abaixo 3, ou seja, deu 328. Esse resultado você não encontraria no ABCDE, porque pode simplificar. Aí você vai com a regra de divisibilidade assim, posso simplificar por 2? Pode, porque são pares. E aí você vem, esse daqui já daria 150, 164. 164. Aqui daria 45, porque eu estou dividindo por 2. Aí não pode mais por 2, porque esse pode, esse não pode. Aí pode por 3. Aí por 3, esse daqui que dá 9 pode.
esse daqui dá 7, 4, 11, não pode por 3. Não pode por 4, porque se não passou por 2, não testa 4, não testa 6, não testa 8, não testa 10. Só testa 2, 3, 5, 7 e 11. Então, se não passou por esse, não testa nenhum dos outros, porque um depende do outro na regra. Então, eu tenho aqui, testando por 5, esse é, mas esse não é, porque por 5 termina em 0 e 5. Por 7, aí tem que fazer conta, eu sei que 45 não é por 7, certo? Aí eu teria que fazer uma continha. Se um não é, não precisa nem testar o outro, certo? E por 11, você tem uma regrinha, certo? Lê essa regrinha, que a gente depois vai avançar a questão do 11, para não se perder aí e tal, certo? Para testar, para ver se seria por 11. Como o número é pequeno, 45 até de cabeça o cara vê que não bate, né? 11 vezes 4 11 vezes 4 dá 44. Então os números com 2 decimais para ser por 11 tem que ser repetido. 22, 33, 44, 55, 66, 77 e assim por diante. Número pequeno a gente mata logo. Agora leia a regrinha do 11, que é bom a gente ter o conhecimento lá adiante. Então assim a gente fecha a soma. Vindo para a multiplicação. Então eu tenho aqui na multiplicação, é mais fácil do que a soma, porque a multiplicação é o de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo. Então eu tenho aqui 2 vezes 10, 20, 5 vezes 3, 15. Só agora se preocupar com a simplificação. Eu descubro que, pela regra que a gente aprendeu, que esses números podem ser divididos por 20, por 5. Então esse por 5 dá 4 e esse por 5 dá 3. Então essa é a minha fração final, que a gente chama de irredutível, certo? Aqui é como se fosse 1, eu tenho que fazer 3 vezes 4, 12, 12 vezes 6, 3 vezes 4, 24, então dá o quê? Dá 4 vezes 6, 24 vezes 3, 24 vezes 3 dá 72, certo? 72. Aí eu vou simplificar também, porque eu sei que aqui por 2 dá 36, aqui dá 12, olha, ainda posso, né? Vai apertando cerca aí. Por 2 dá 18, por 2 dá 6, ó, dá posso, por 2 dá 9, por 2 dá 3, aí chegou aqui que pode ser 3, 3 ou faz direto, 9 por 3 dá 3, ou seja, quem está esperto vê que 24 é a terça parte de 72, mata logo, mas quem está indo devagar vai aos pouquinhos, por 2, por 2, por 2, por 2, certo? Então a gente vai depender na hora dessa simplificação aqui, tem alguns casos que se você não souber medecer máximo divisor comum, você pode perder questões, certo? Então eu vou deixar isso para a parte do exercício, dizer assim, olha, simplifique isso aí eu vou explicar, quando eu simplificar, ver a necessidade, você diz assim, não pode mais simplificar, mas ali ainda poderia. Então quem vai saber dar certeza se o número pode ou não simplificar, quando a gente vai aos pouquinhos e não encontra, é o medecer, quer dizer, a gente tem que ter o maior divisor comum entre eles para poder rebaixar mais rápido, certo? Mas quando eu der o exercício, eu também dou isso. Então eu vou finalizar aqui multiplicação, onde a gente vai ter, transformar primeiro, que eu quero multiplicar, esse vezes esse, 6 mais 1, 7, sobre 3. E essa dízima, todo mundo tem que lembrar, que eu tenho isso com isso, quer dizer, 19. Vou fazer uma continha fora para poder substituir aqui, porque senão embola meio de campo. Eu tenho que 0, isso aqui, com 3 pontinhos, vai dar isso aqui, 19, que é aquilo que a gente aprendeu no estante. Parte que não se repete com que se repete, menos a que não se repete. Sobre um 9, porque é a parte que se repete, e um 0, que é a parte que não se repete. Então, isso aqui resulta em 18,90 avos. Ou seja, esse aqui eu faço a continha fora e boto 18,90 avos, certo? E simplesmente vou deixar que vocês terminem, porque fazer isso vezes isso vezes isso, e depois simplificar, certo? Só vou dar uma dica, para vocês raciocinarem. Quando você pode multiplicar e depois simplificar. Mas se você quiser, antes de multiplicar, você simplificar qualquer um de cima com qualquer um de baixo, também pode. Raciocínio,
A ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso imaginar o 5 embaixo do 10, o 3 embaixo do 2, porque estou multiplicando, não altera. Então eu posso simplificar 10 com 5, ó, né? Aqui 2 com 3 eu não posso, mas 10 com 5 eu posso. Os dois são por 5, eu faço 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 3, sobrou. 1 vezes 3, 3. Então, quando eu simplifico antes, eu atinjo a resposta, eu não preciso simplificar depois. Então, em todos os casos, você podem observar isso. Vamos ver aqui que a gente multiplicou, depois teve que sair reduzindo. Mas se eu atacasse antes, por exemplo, olha como é fácil, na multiplicação, na soma e divisão não, mas na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Então aqui eu tenho, ó, todos os números iguais, eu posso cortar, porque é como se eu estivesse fazendo 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1, eu anulo, fica fácil. E aí o que sobra? 4 vezes 6 e 8, eu já estou com um número menor. Mas se eu não quiser multiplicar e quiser continuar simplificando, isso é o gosto de cada um, eu posso simplificar 6 com 8 ou 4 com 8, tanto faz. Eu vou simplificar os dois, porque os dois são por 4. Eles são por 2, mas eu visualizei que eles são 4 é por 4, 8 é por 4. Então, esse por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. O que é que está sobrando em tudo? Isso que o 1 não conta, certo? 1 vezes 1 vezes 1. Está sobrando só o 6 em cima e o 2 embaixo. 6 dividido por 2... né? Dá 3. Então você vê como a gente simplificando antes, como chega mais rápido a resposta. Então foi com essa intenção que eu vou deixar essa letra C, que você pode simplificar 18 com 3, ó. 3 por 3 dá 1, 18 por 3 dá 6. Depois fica 6 com 90, porque os dois são por 2. Ou eu posso atacar aqui por 2 por 2. Ou os dois são por 9, quem visualiza assim, não, isso aqui é por 9 e essa também é por 9. Eu vou por 9 dá 2, por 9 dá 10. A gente reduz os números mais rápido, certo? Então pode ser feito de várias maneiras, multiplicando e depois tendo que reduzir, ou simplesmente reduzir antes, qualquer um de cima com qualquer um de baixo. Então imagine que você está lá no concurso e uma coisa dessa aí parecendo uma conta de 2, daí você vai fazer as contas, dá um número grandão, aí você tem que sair diminuindo depois, rebaixando depois. Aí, em vez de você sair multiplicando, você primeiro diz assim, não, vou ver o que eu elimino aí na simplificação primeiro. Aí só, onde tiver zero, você pode cortar. Vou botar, aí tá bom, você corta um zero de cima com um zero de baixo. Então, um com um, outro com outro. Se tivesse outro, eu cortaria também. Que é como se você estivesse dividindo por 10, dividindo por 10, dividindo por 10, dividindo por 10. Quantos zeros tem em cima, você corta quantidades iguais embaixo. Bom, isso já me ajudou, porque eu fiquei com 4 vezes 30 vezes 2, 3 vezes 4 vezes 3. Mas aí você ia ter que simplificar do mesmo jeito, porque tem coisa para simplificar antes, se você não simplificar, vai simplificar depois. Aí eu digo, olha, zero é sagrado, é fácil. Números iguais também é sagrado. Eu anulo porque está ficando 1, 4 por 4 dá 1, 4 por 4 dá 1. Olha o que está me sobrando só. 3 vezes 3 embaixo e 30 vezes 2 em cima. Mas aí você pode ir e verificar e simplificar a partir dali. Mas eu estou observando que eu ainda tenho 30 com 3, ou com esse ou com esse. Então ainda fica fácil, ó. 3 por 3 dá 1. 30 por 3 dá 10. Olha o que é que está me sobrando apenas. 10 vezes 2, 20. E embaixo, 1 vezes 1 vezes 1, 3. Ou seja, quando você simplifica, a coisa fica bem mais prática e bem mais rápido, certo? Então, nós vamos parar hoje por aqui. E na próxima aula, eu vou envolver exercícios, certo? Que eu vou mandar com fração, utilizando essas coisas daí, certo? Valeu? Então,